Grande amigo Marcos, boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Tudo preparado aí? Como é que tá? Preparado? Maravilha. Ó a paisagem aqui. Eu vou começar mostrando a paisagem. Enquanto vamos preparar, deixa eu só ver um negócio aqui. Tô vendo um local melhor pra Ó, gente. ó. Opa, mas vocês vão lixar, vai fazer barulho ali, vai? Não, ainda não. Ainda não. Quanto tempo? É 1 hora aqui, eu fico na praça. Vai lá. Aqui, dentro. Onde que é? A hora que começar eu saio. A hora que fizer o barulho, eu vou pra praça. Que eu vi que o Wi-Fi pega. Sem o Wi-Fi tá congelando. O cara tá na Ilha Pochá lá, vamos fazer uma live daqui pra Ilha Pochá de Santos. Você pode sentar aqui, ó. Tô aqui, Marcão. Tô aguardando aqui. Hã? Pode sentar aqui. Tô aguardando. Eu não vou mexer, eu vou fazer barulho. Não? Seja luz ali, vai lá. Onde que é mais claro, onde tá visível. Senão eu vou na academia, não, coisa ali do... Aqui, ó. Pronto. Tá bom? Fica aqui Bom, assim, ó. puta, eu não peguei meu Você carregador. tem um cenário. Não, tanto faz. Eu esqueci do meu carregador em casa. Ai, que droga. Pronto. Tem que torcer pra bateria do celular dar certo. Já tá chegando 3h30? Isso. E aí, como é que tá os preparativos aí? Deu bastante? Bastante. É, tô pensativo, né? Tanta coisa pra se falar. É isso aí, vamos Pensar. arrebentar, cara. Tem mais gente aí? Tem gente participando? Como que tá? É, o pessoal daqui a pouco deve estar entrando, mas enquanto isso, ó, vou mostrar pra você a paisagem aí. Ah, mostra a paisagem. Me fala aí. Onde é aí? Ó, Muito bonito, hein? Vai me explicando como é que é cada local aí, por favor. então, vamos lá. Pra cá, ó. Pra cá, tá? Aqui atrás de mim fica a cidade de Praia Grande. Praia Grande, ok. Praia Grande. Aqui é o Irapixá. Aqui embaixo é a descida. Essa praia aqui é a Praia dos Milionários. Depois lá embaixo tem aqui que chama de Ponte Penso, da entrada pro bairro de Juqueí, Praia Grande, Avenida Principal. E pra cá, pra baixo, tá vendo aqui, é a Praia de São Vicente, lá pra baixo é a Cidade de Santos. Certo. Ô, cara, e você tá na Ilha Pochá? Isso, aqui no Ilha Pochá. Aqui o ponto mais alto aqui do Ilha Pochá é aqui. Legal, cara, muito bom. Ilha Pochá, meu amigo falava muito que morava aí. Eu tenho familiares aí. Tem uma tia-avó que mora aí, minha tia Maura. Mora em São Vicente, né? Pô, muito legal essa visão. Então, cara, só de você ter falado para mim de manhã sobre esse local, eu comecei a pensar, né, que já tinha falado da praia, falado da montanha, lugar alto, monte, né? Fez lembrar do Monte Horebe lá, a história do Moisés. Aí eu percebi que Elias também foi até esse Monte Horebe. Então, assim, tem toda uma história, né? Tem todo um conceito aí oriental, tanto da Ásia quanto de tudo quanto é lado aí, que o lugar mais elevado vai buscar conhecimento. Aí eu me fez lembrar do indiano, Paramahansa Yogananda, que ele fala que ao invés de pensar em ir até o monte, aonde você está, no teu quarto, você pode fazer uma meditação e ter a mesma fonte, força do monte. Aí me faz lembrar de Jesus Cristo, né? A fé remove montanhas. Então vamos remover essa montanha aí até nós. Cada um Com no seu lugar certeza. sagrado do teu quarto. Jesus falava ao orar, entra no teu quarto, teu pai que está em secreto falará com você, né? E fechada a porta, teu pai que está em secreto vai se revelar. Fechar a porta que eu falo é assim, vamos fechar a porta, não pensar mais sobre
problemas, saúde, doença, se desprender desse conceito de bem e mal, o dualismo, né? E vamos aproveitar, né, o momento para refletir. Sim, sim, exatamente. Que nem agora, né? É um momento da gente realmente parar, pensar, analisar, chamar as pessoas para ter um momento de reflexão interior, né? Que o verdadeiro encontro consigo mesmo, Uma depois reflexão. exterior, né? Sim. Bom, a quarentena faz lembrar, daí voltando a essa história do Monte Horebe aí, Elias ficou 40 dias caminhando até chegar, né, até o monte. O interessante é que tem uma passagem lá em 1 Reis, né, em que 1 Reis 19, versículo 11, lá para essas partes aí, em que veio a tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo e Deus não estava no fogo. Veio a ventania. E agora está vindo aí coronavírus, mas Deus não está no coronavírus. Está vindo desemprego, mas Deus não está no desemprego. E assim por diante. Mas por outro lado, como o profeta Elias, depois veio o cicio tranquilo e suave. Então, quer dizer, vamos procurar essa paz, porque depois veio a ele a mensagem para ele ter um discípulo, que foi o Eliseu. Muito interessante. Estou colocando essa história assim para poder criar uma analogia aonde eu quero chegar, depois falar sobre PNL e tudo mais, né? Ao conhecer Eliseu, Eliseu pega, ele duplica, né, a capacidade dele com Eliseu, e Eliseu chega numa senhora que estava com dívida, a viúva, e seus filhos iam ser vendidos por escravos, né? Para poder pagar a dívida, e falou: o que você tem em casa? Ah, eu tenho uma botija de azeite. Aí começou a multiplicar. E aí pagou a dívida e viveu com aquilo que tinha. Isso me faz lembrar agora o que você tem em casa, o que você sabe fazer, o que você pode fazer, né? Aí eu lembrei que eu tinha em casa, eu tenho conhecimento em programação neurolinguística. Fiz practitioner, master practitioner, trainer, training, coach disso, coach daquilo, e esperava por um sinal de Deus, né? Aí, vamos dizer assim, quando 2 ou mais falar em meu nome, eu estaria entre eles. Eu contei essa história do Eliseu para um rapaz desempregado num tempo atrás, que estava numa crise. Esse rapaz falou que nunca mais esqueceu que eu falei para ele: o que você tem em casa, qual a ideia que você tem dentro da tua consciência, que você quer fazer, já que você está desempregado. Aí eu passei um livro para ele ler, recomendei esses livros que todo mundo da parte de desenvolvimento humano lê: Segredo da Mente Milionária, Ciência de Ficar Rico, Mágica de Pensar Grande. Mas eu recomendei um livro para ele que interpreta essas histórias de uma forma metafísica, a chave da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker. É um livro fabuloso, que eu descobri que a maioria dos pensadores surgiram depois dela. Alguns plagiaram, alguns montaram uma filosofia de vida. Não sei se você sabe, a Louise Hay, por exemplo, se curou de câncer e fazia parte de um facility, um hospital de cura metafísica, que era desse segmento. E ela se tornou depois uma escritora aí, você pode curar sua vida. Aí fui pesquisando, né? E moral da história, esse rapaz se tornou um oficial da Marinha. E na parte de construção aí, de navios e coisas e tudo mais, e falou para mim, né? Eu só não vou falar nome, nada, porque eu não pedi autorização para ele. Então eu pensei, quando 2 ou mais falar em meu nome. Aí o segundo, que de repente era um favelado, eu mostrei para ele a PNL, ele publicou um livro. Você merece ser livre, livre de suas próprias amarras. Falei: caramba, ao sinal de 2 ou mais aí, de repente um recado de Jesus aí: Marco, continua com a PNL. Porque eu parei e ele continuou. Eu falava, quem me falou da PNL, eu fazia parte de uma filosofia de vida, e ele falava: cara, essa filosofia de vida parece PNL. Eu falei: que é isso? Ele falou: prepara a tua comida. Você está pegando comida pronta. Quem criou essa filosofia preparou a comida dele. Prepara você a tua comida, não seja só uma ovelha do rebanho. Entende o que eu quero dizer? Eu falei: entendo. Aí, Robson preparou a comida dele, né? Hoje ele tem o Instituto Você Merece Ser Livre.
No fim, agora, estou como head trainer na parte de treinamento, estamos treinando, tinham pelo menos 180 coaches no qual estão fazendo esse treinamento, uma preparação gratuita para essa turma, iniciando o instituto e projetos futuro. Ao mesmo tempo, falei, bom, se 2 já deu resultado, imagine 180 pessoas no meio de um treinamento, o que não vai transformar no nosso país para melhor, né? Então, assim, o que eu tenho em casa, sou mestre de artes marciais, falando assim, né? O que eu tenho como habilidade de Kung Fu, de Kickbox, Muay Thai, desenvolver um sistema de defesa pessoal, chama de MAP Combat System, Marco Antônio de Paula Sistema de Combate. Ao mesmo tempo, misto com Kali. Aí fui fazer uma pesquisa, falei, poxa, o Kali é o nome ocidentalizado da esgrima de algumas lutas filipinas. E o Bruce Lee, com o Dan Inosanto é o mestre de Kali. Aí eu fui pesquisando, nesse tempo, de anos para cá, de 10 anos para cá ou mais, o que foi revolucionando. Ninguém para sempre na mesma ideia. O Bruce Lee falava, uma pessoa que pratica uma arte só tem uma mente condicionada. E ele tinha uma visão que eu acho que se estivesse vivo, o MMA seria o Jeet Kune Do. A ideia, né? E ao mesmo tempo eu fui percebendo que na área do pensamento, como o Richard Bandler fala, na área do pensamento, eu vou fazer uma comparação. Quando surgiu o suco de pêssego controlado, aquele suco de caixinha da Del Valle, todo mundo adotou o suco. Aí hoje tem várias marcas. O mercado adota tudo que tem de novo e moderno e que dê resultados. Mas na área mental, o que acontece? Na área mental gera polêmica, porque seus fundadores às vezes faleceram, e aí as pessoas têm referências no passado e não renovam na parte do pensamento. Mas houve pessoas, gênios, pensadores que vieram a renovar, né? Então, assim, eu vi que tenho mais histórias para contar, ajudei a transformar a vida de vários atletas, sempre apliquei a PNL na transformação de alunos, direta e indiretamente. Tem um depoimento de mais um que hoje destacou bastante, está numa outra organização, então não vou poder ficar falando detalhes, mas eu percebo que o mais importante é que, se pelo menos um, como fala na arte marcial, transformar, já valeu. Eu tive não só um, mais de 5. E até pessoas que indiretamente já estão transformando pessoas. E agora nessa era de coronavírus, quarentena, eu falei, poxa vida, é a era que você é obrigado a participar da correr urgente para a área digital. Nós não estamos nos aproximando muito mais graças ao WhatsApp, graças a essa tecnologia. Então, isso tudo é fantástico. Olha a visão daqui. Isso me faz lembrar quando eu vi pela internet Paris 360 graus. Eu, por um aplicativo, não me lembro como, cara, eu me vi em cima da Torre Eiffel, vendo tudo. Eu só sei que chama 360 graus. Você escolhe a capital e você vê lá de cima. Muito legal. Bom, eu estava vendo uma live de um médico que é da programação neurolinguística, que há anos eu queria achar, Nelson Spritzer, praticamente é um dos pioneiros da PNL. Ele... Aí, ele falando sobre os soft skills. Soft skills são aqueles que... Só um momento que estão tentando ligar para mim. Soft skills é as pessoas que não serão engolidas pelas máquinas, né? Vamos pensar assim. O meu WhatsApp, por exemplo, da TIM, da operadora TIM, já é máquina praticamente. Eu falei, não, eu não vou ficar falando com uma máquina. Eu não vou dar lado para isso, aí eu resolvo as coisas da TIM pelo aplicativo e não pelo WhatsApp. Então, quer dizer que no WhatsApp já sendo um robô atendendo, daqui a pouco já alguém já perdeu o emprego. Mas esses soft skills são pessoas voltadas para a área comportamental, competências comportamentais. Então, a PNL, quem tem conhecimento em PNL, inteligência emocional, vai poder ajudar. Aí eu comecei a fazer pesquisas, porque eu praticamente não sou acostumado a lidar com
com internet, com nada disso. E aí eu vi que um dos skills, vamos falar em 6 etapas, vamos falar assim, pessoas que são capazes de ajudar na parte de colaboração, desenvolver flexibilidade, trabalho sob pressão, que desenvolva a capacidade de comunicação, orientação a resultados e liderança. Só que eu penso também que tudo isso, se você não souber da sua identidade, também não vai ajudar. Então, tudo isso daqui tem na PNL. Tudo isso daqui eu falei, nossa, o Museu de Grandes Novidades. Como diz a música do Cazuza, veja o Museu de Grandes Novidades. Só mudou o nome. No tempo que eu estava aí, nos anos 90, era âncoras, hoje é gatilhos mentais, modelo de mundo, mapa mental, hoje é mindset. E agora, de repente, soft skills. Então, tudo isso daí é modernidade. E segundo os médicos, não sei, falam-se aí de 1 ano para sair uma vacina, no mínimo há 2 anos. Imagine daqui a 2 anos, nós vamos sofrer uma deflação. Eu acho que a palavra inflação está errada, porque quando você vê sobre mundo paralelo, se você for ver os multiversos, os universos, as galáxias que estão surgindo, eles falam uma inflação, como é que fala? Aquele crescimento exponencial. Então a inflação é aquilo que está inchando, que está expandindo. Então a palavra inflação para o mercado não seria o correto. Aí eu percebi que a palavra de inflação no cosmos, no universo, é organizado. Agora nós vivemos aqui um caos, e não um cosmos, né? Damos nomes diferentes às coisas, como inflação, aquilo que sobe muito o valor de um capital, mas eu tenho a impressão que nós vamos ter uma transformação, né? Fala-se muito sobre o novo normal. Vai ser difícil voltar para esse novo normal. Eu fico pensando por uma nova gratidão. Porque a hora que ficar o normal mesmo, está erradicado, acabou essa doença, tem vacina, tenho certeza. A gratidão é uma coisa que pouca gente estava desenvolvendo, mas agora mais do que nunca, quando voltar tudo ao normal, nesse novo normal, de pelo menos você ter a liberdade, de não ter medo de tocar em alguém, de não estar isolado, é motivo de muita gratidão. Bom, continuando. Já que eu falei que o pessoal da PNL, desenvolvimento humano, vão ter muita chance, desde que saiba trabalhar corretamente, saiba fazer o que faz, né? Programação, como nós programamos aquilo tudo que nós absorvemos pelos nossos canais visual, auditivo e sinestésico, através de sensações, esses 5 sentidos, mapeamos uma realidade que, na verdade, cada um tem uma realidade. Aí é onde tem uma pressuposição, o mapa não é o território. Neuro, como na nossa fisiologia, como assimilamos isso, e linguístico, como comunicamos. E através disso, é possível você fazer ajudar as pessoas a mudar o modelo de estratégia dela. E aí tem diversas ferramentas, muitas ferramentas, né? E esse processo de aprendizagem de 4 níveis, né? Primeiro você não sabe que não sabe. Você tem uma incapacidade inconsciente. Vamos pensar assim. Vou pensar em incompetência. Depois você começa a saber que não sabe. Você começa a tornar consciente da sua incapacidade. Depois você sabe que sabe. Só que mesmo sabendo que sabe, você ainda está sabendo que tem muita coisa para saber ainda. Muita coisa para aprender. Quando eu terminei aí o Practitioner, era mais de 200, sei lá, muitas ferramentas. Aí depois você atinge o 4º nível, vamos dizer assim, você já não sabe o quanto sabe. Aí eu comecei a perceber que de todas aquelas ferramentas, tem hora que eu tenho que descrever, porque na verdade a gente separa tudo. Na PNL você separa aquilo que está complicado e trabalha as partes. Mas por outro lado, chega uma hora que você mistura tudo numa unidade só, numa totalidade só. E aí tem uma pressuposição, aquilo que você está fazendo não funciona, tente outra coisa, qualquer outra coisa. E aí você vai tentando até funcionar. Então, eu fiquei, desde os anos 90, sempre pesquisando o pensamento humano, a mentalidade humana. E quando eu me deparei com uma moça que ela teve um aborto, aí entrou crenças mais profundas, eu percebi que ali não deu um resultado, porque aí vem fé religiosa,
Aí você matou, você vai ter que pagar por isso, e diversas outras coisas. Aí eu comecei a mergulhar no lado da teologia. E aí, desse livro do Estratégia da Genialidade, do Robert Dilts, em que ele modela Albert Einstein, e Albert Einstein fala que ele não queria saber o que Deus, como Deus age a nível de religiões ou rituais, mas como Deus pensa. E aí eu fui pesquisar, eu descobri aonde Albert Einstein frequentou por 18 anos esse segmento dessa autora, chave a ciência e saúde com a chave das escrituras. E nesse local eu acho fabuloso, porque eles falam que o bem é impessoal, e o mal é impessoal e o bem também. Então, eles procuram não exaltar, para ninguém pensar que o que eles sabem é mais do que outras religiões ou outras pessoas. Achei isso fabuloso. E aí eu comecei a saber, falei, poxa, essa autora descobriu como Deus pensa, o que Deus faz por nós, e o Cristo eterno. O que Jesus descobriu a nível de uma ciência divina. E aí eu falei, nossa, ela fez aquilo que na PNL fala de modelagem, ela fez uma modelagem muito excelente sobre como é essa ciência e essa forma, em forma de ideias. E aí eu falei, poxa vida, aí eu fui abraçando isso também, aí fiquei por um tempo nessa parte, que se chama de cura metafísica, e tive um problema no joelho, cara, que não conseguia andar. 3 médicos, da ortomolecular disse que faltava cartilagem, o médico ortopedista só operando, e aí não tinha jeito, aplicações. E aí, como eu lutava, eu já tinha recebido aplicação no queixo uma vez, de ter tomado umas pancadas, eu vi que a aplicação só resolvia num momento assim. E aí eu fui fazendo um misto, né, que eu conhecia da PNL, mais essa parte, e a pessoa falou, leia esse livro, você não vai saber nem a hora e nem o momento que curou. Você sabe que eu não sei se foi 3 anos, se foi 4 anos, quanto tempo demorou. Eu ajoelho, eu agacho, eu emagreci 18 quilos, 20 quilos. E com uma hérnia umbilical, eu tampei a hérnia com o dedo aqui, fui fazendo abdominal. Agora eu voltei a engordar por causa do trabalho. E a PNL também me ajudou, cara, que eu tive uma perda de memória, que eu falei outra vez, tomei um nocaute em pé, fugi de São Paulo para Ourinhos, onde eu estou agora aqui, sou natural de Ourinhos, estou em Ourinhos, interior de São Paulo. Quero mandar um abraço para todo o povo de Ourinhos aí. E mostrar o lado do Marco, professor de artes marciais, pioneiro de luta de contato em Ourinhos, que eu comecei em 87, 88. Comecei a dar aula em 89 e 90, em Ourinhos, 1990. De luva de contato eu fui o pioneiro, mas teve o Avelino, que foi o pioneiro no Kung Fu, o mestre Marreira do Kung Fu, teve os professores do Karatê, mas na parte de contato com luva, e dando continuidade assim, eu fui o pioneiro praticamente. Eu fui um dos pioneiros, né? Então, ao vir para Ourinhos, cara, eu conheci essa filosofia de vida no qual eu tinha na minha cabeça, eu tinha nascido com um coágulo na cabeça, não podia jamais pensar em tomar soco. E eu fazendo kickbox, Muay Thai, a gente chamava de chute box na época, né? Eu fazia um Kung Fu que usava o chute box, que era o boxe tailandês, mas como eu fui registrado como Kung Fu Taisan, Kung Fu, então acabou tendo o Naja aí como pioneiro do Muay Thai, mas na verdade esse Kung Fu e esse Muay Thai que a gente usava só como catia os movimentos, só como igual o Tai Chi Chuan para o corpo, mas lutava com luva, foi muito antes. Mas daí registraram. Quanto ao registrar, não tem problema. O importante que está tendo hoje está muito... O brasileiro é meio desunido, tem várias federações, muitas federações. Então, tem vários caminhos, né? Mas é onde eu quero chegar. Eu tive essa perda de memória e não lutava. E eu nasci com um coágulo na cabeça, com 12 anos de idade fazia encefalograma. Imagine quando veio com 22, 23 anos, a perda da memória. E aí é onde eu falei, poxa, se eu não tenho memória, eu não sinto cansaço nem dor. Eu lutei 45 minutos com o cara cansou. Era um desafio, eu dava aula na freguesia do Ó, era instrutor, e eu já tinha trincado a canela do cara nas 2 canelas, e ele não se conformava, que era do Muay Thai mesmo, e vinha para lutar, meio querendo desafiar. E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, quem cansar desiste primeiro. Aí eu
vamos lutar. Mas daí ele desistiu por 45 minutos, e eu sem memória. Quando eu terminou, eu falei, nossa, quem ganhou? Eu ganhei porque ele cansou, mas por outro lado eu não sabia quem era eu, quem era minha mãe e as pessoas que vinham na minha cabeça. Eu falei, depois que eu voltei ao normal, eu falei, nossa, eu perdi também. E aí, Caramba, com isso eu vim para cara. Ourinhos, 89, por aí. Só que eu lutava, punha todo mundo para lutar e não lutava. Aí numa palestra, o palestrante falava, há uma diferença entre o omelete de presunto. A galinha, ela dá o ovo, ela participa. O presunto dá vida, o presunto. Você tem que dar vida no que faz. Aí eu falei, caramba, eu não estou dando a vida, não estou lutando, estou levando meus alunos para lutar e eu não luto. Aí eu comecei a praticar essa filosofia. O homem é filho de Deus, pecado, doença e morte não existe. E aí eu ia estudando, negando e afirmando, né? Usando a metáfora do Lázaro, que Jesus fala, não, Lázaro não morre, Lázaro está dormindo. Lázaro saia. E aí eu fui entendendo. Bom, em resumo, em 95 eu estava disputando o título intercontinental no Everton Park Sport Center em Liverpool, Inglaterra. Foi a maior graça, mas na verdade, cara, eu já estava com o músculo intercostal rompido na costela, que na minha graduação de faixa preta estava rasgado o músculo, e eu não sabia que eu estava com o músculo que tinha sido rasgado, pensava que tinha quebrado, e meu mestre falou, vai lutar? Falei, vou. Eu segui o ditado, né? O Deus da oportunidade tem cabelo na frente. Vem, agarra e vai. Aí eu fui lutar. Só que ele também não sabia desse histórico meu, que eu tinha perdido a memória, tinha tomado um soco, não podia lutar, podia ir para uma cadeira de roda. Chegando lá, eu acho que a pesagem foi... Meu professor na época, hoje ele é um expert, fala inglês, fala um mundo de coisas. Se tornou um cara assim muito... Como é que eu poderia falar? Muito inteligente, muito estratégico, prosperou muito. Mas na época eu tenho a impressão que foi errado a categoria. Eu lutei com um cara de 2 ou 3 categorias acima. Era para eu estar com 65 quilos, eu caí para 61 e o cara já era mais de 70 quilos. E caiu para 65. E era o peso meu normal. Então eu fiz uma dieta muito forçada, eu perdi por pontos. Eu parti para o boxe, fiquei 3 rounds sem dar os chutes. Mas uma coisa eu falei para o inglês lá, foi até engraçado. Eu falei uma coisa que eu consegui e ninguém vai tirar de mim, a fé e a amizade de vocês. Aí o inglês mandou falar assim para mim, né? I love you. Eu falei, nossa, isso aqui no Brasil, I love you, não ia ficar legal. Então foi assim, foi a fé. Essa viagem para mim serviu para poder alcançar a fé, porque eu jamais podia ir para o ringue, eu ainda fui um pouco contundido, mas consegui me manter em pé. E foi maravilhosa a viagem. E eu consegui superar com as práticas da PNL. Aí foi que eu aumentei mais ainda, que eu comecei a descobrir que eu treinava Qigong e não sabia o mecanismo teórico, né? E aí eu comecei a quebrar telha na cabeça, tijolo, e aí junto com esse livro que falava que a matéria, ela é nada, ela é vazia, e aí eu falei, poxa, não é meu braço, não é minha mente. Eu abandonei toda a teoria materialista que envolvia por trás de mim e comecei a desenvolver, porque se você vai quebrar uma telha, você não pode perder a fé. Se você tiver uma dúvida, uma fresta no pensamento de não vou quebrar, você quebra a tua mão. E aí, outro detalhe, era muitas contusões, era muita dor quando fazia isso aí. A gente tinha nas graduações. Cada vez que você não quebrava uma telha, era 1000 abdominais ou 1 hora na parede, com o pé na ponta do pé, com as 2 mãos pro alto. Eu deixei 3 telhas de 10, não sei quantos que eu fui quebrar, na minha graduação da Verde, que era de instrutor. E eu fiquei 3 horas na parede, com as 2 mãos para cima. Aí eu vi aqueles caras que era mais fraco que eu até batia no cara, falei, pô, o cara não chegou nisso e eu não quebrei a telha. Então ali você começava, nunca mais eu fico nisso. Eu vou quebrar o mundo, eu arrebento o planeta, mas aqui na parede eu não fico mais. E aí você escutava, às vezes um falava, dor é uma ilusão. Então, quando fala dor é uma ilusão, eu lembrei de pro mestre de Taekwondo que fazia canal do dente e perguntaram para ele, como é que você fez sem anestesia? Falei, eu penso que eu estou na praia, um cadáver não sente dor porque a mente dele não está lá. Eu não estava lá no consultório, eu ficava na praia. Eu falei, nossa, o cara fez associação e dissociação que usa em PNL. E o cara não sentiu dor no dente. Então, quando eu
Quando eu soube que eu, sem memória, não tinha cansaço, lutei 45 minutos, sendo que uma luta de Muay Thai, 3 minutos, você não aguenta de exaustivo, de cansaço. Então eu comecei a me interessar sobre essas coisas da mente, do pensamento. Aí eu tive resultados nos anos 90 de pessoas com câncer, fazendo mudança de história de vida pessoal. Uma terapeuta tinha endometriose, ela parou de operar e não podia ter filho e teve filhos. E eu não tinha formação nenhuma, eu fiquei assustado. Eu parei com tudo. Fiquei esses 15 anos pesquisando, estudando. Falei, eu não tenho formação nenhuma. Aí na PNL fala, qualquer um pode fazer. Aí eu fui vendo a história de uns autores de PNL nos Estados Unidos que não tinha formação nem técnica. E hoje psiquiatras, psicólogos, médicos vão atrás dele para fazer. Não sei se ele tem formação hoje. Tony Robbins, ele dá um depoimento no livro dele que ele era um assessor de prédio, em que ele está no helicóptero, se emociona, porque o congestionamento enorme que ele teve que pegar o helicóptero, era o evento dele que congestionou a cidade, o bairro, e ele fica emocionado. Então, cara, é toda uma história que eu falei, se um pode fazer, todos os outros podem fazer. Mas ainda existe alguém da PNL que, por dominar a área mais avançada ou ter mais títulos catedráticos, ainda tenta puxar para o lado deles. Mas eu tive prova disso. O que um faz, todos os outros podem fazer. Aí depois eu fui mergulhando nessa parte de crenças, coisa mais profunda, a nível de teologia, filosofia. Eu gosto mais dessa parte também, né? Mas a visão metafísica. E aí eu fui percebendo que o Albert Einstein, para criar a teoria da relatividade, ele se via sentado em cima de um cometa. Ó a alucinação do cara. Então a PNL faz você ter uns momentos meio alucinado, mas faz você descobrir coisas. O negócio é tão fantástico que uma vez eu perdi uma chave. E aí eu lembrei que minha professora falava, como seria se eu pudesse me lembrar da chave? A lembrança veio de imediato. Eu achei a chave para achar a chave, como ser. Como seria se você não tivesse esse vírus? Você pode fazer esse exercício do como ser. Como seria sem ter esse tumulto todo? Como vai ser a sua vida daqui para frente? Então esse como ser, como seria? Ou e se? E se você não tivesse esse obstáculo? Então, isso pode mudar muita coisa também. Então, assim, cara, tenho muita experiência. Eu deixei para a parte esportiva. Na área esportiva, até hoje, existe muito nos Estados Unidos que fazem a prática. Eu gosto muito da parte das metáforas. É uma observação e uma correção, né? Porque o pessoal da metafísica não gosta de hipnotismo, ideia de hipnose. Só que na PNL, não é hipnose necessariamente. Porque foi descoberto que você precisa de ampliar o mapa da pessoa, a consciência dela, para eliminar o ganho secundário. Você sabia essa história sobre o ganho secundário? Nunca ouvi falar, mas falar que agora me interessei. Hã? Nunca tinha ouvido falar. O ganho secundário foi o seguinte, fizeram um experimento com pessoas e que ela tinha dor no braço. Vou dar um exemplo. O dor do braço dela, aí fazia hipnose nela, sarava o braço, mas vinha a dor do outro braço. Aí resolvia os dois braços, vinha dor na perna. Tinha um ganho secundário, uma intenção positiva por trás desse sintoma. Aí descobriu que ela sofria assédio moral, ela sofria perseguição no trabalho. Se ela voltasse a sair ela estava encostada, ela estava afastada. Se ela voltasse para o trabalho, ela ia sofrer. E por falta de opção, então ela alimentava isso. Aí eu fui massoterapeuta muito também, tempo. E eu deparei com uma pessoa na cidade de São Paulo. Toca nela aqui, toca ali, aqui, dói lá, dói em toda parte. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, fecha os olhos, ou quiser ficar com os olhos abertos, vai respirando, vamos perguntar para o teu inconsciente o que está acontecendo. E aí fui falando, jogando umas linguagens hipnóticas, uns comandos. Para resumir, na cama era o único lugar que ela não era espancada pelo marido. Se ela voltasse a levantar, então ela não podia se curar com massagem, com nada. Ela tinha um ganho secundário. Preciso ficar na cama, senão você é espancada. E na PNL fala que você tem uma opção, só ser um robô. Se você tem duas opções, você tem um dilema. Você tem que ter de 3 para mais. Essa pessoa não tinha, acho que, nenhuma opção.
Então a PNL foi descobrindo que a pessoa não adianta você hipnotizar, induzir, se lá dentro não reformou, não mudou, não reprogramou. Aí é onde entrou a programação neurolinguística, de você reprogramar. Só que na programação neurolinguística, chama-se nuvem de fumaça, quando tem uma crença enraizada, aí é o ganho secundário que está por trás, e que está tendo uma crença muito forte. Aí é onde você pega e começa a mudar a estratégia, porque essa crença foi desenvolvida por uma estratégia tentando se autoproteger por falta de opção. Aí é onde você vai fazendo o trabalho de ressignificar e recontextualizar. Vamos fazer uma metáfora aí de um cabide. O fato não vai mudar. Aconteceu e não teve jeito. Mas a roupa suja, o incômodo, aquilo que vai gerando dentro de você, é transformado e colocado uma roupa nova chamada intenção positiva, que te trouxe até onde você está agora e fez você ser o que é. E aí você não sofre mais os efeitos. Esses efeitos, imagine o limão. Se eu espremer o limão, ou se você imagina uma torta de limão, leite condensado batido assim com limão, e aí aquele gostinho do limão fazendo aquela torta bem gostosa, o que vai acontecer? Vai salivar a boca. Do mesmo jeito que está salivando aqui, os hormônios dentro de você, com aquelas lembranças, vai agindo de uma forma negativa. Então a ressignificação é o quê? Você vai mudando o contexto. Eu acho legal, não tem a experiência do efeito placebo? O efeito placebo é o quê? Eu gosto também desse Dr. Nelson Spritzer, que ele fala numa palestra dele, que graças a Deus eu encontrei esse doutor, porque eu tinha os meus professores de PNL e falavam, nossa, cara, você tem que achar esse livro Pensamento e Mudança. Eu até encomendei esse livro, e a semana agora passada, e ele fala sobre o efeito placebo e o efeito nocebo. O efeito placebo ele dava para pessoas de pressão alta, ele cita, não sei se é ele ou ele fala do experimento, que as pessoas engoliam uma cápsula com nada, não tinha nada na cápsula. Mas por acreditar naquele remédio, a pressão dela baixava. Agora o efeito nocebo é o contrário. Então, é a pessoa que tem um negativismo muito grande e ela acha que vai ficar doente, ela acaba ficando doente. Então eu percebo que a imprensa, ela pode estar fazendo um efeito nocebo agora falando tanto de coronavírus, estimulando medo. E aí algumas pessoas até pensam que está sentindo os sintomas do coronavírus. Então existe o efeito placebo e o efeito nocebo. Que é muito interessante isso. E então é descoberto o quê? E que na PNL você vai mexer lá dentro como efeito placebo, mas sem a cápsula. Mas usando imaginação. E aí o que eu aprendi no Ticum? O que é o Ticum que eu fui ler quando eu vou quebrar uma telha, quando eu vou fazer um trabalho de força? Eu fui reparando que você usa postura, respiração e imaginação. E você imagina a mão de ferro, você imagina empurrando a montanha. Então o que vai acontecer para você poder criar essa força? É o Ticum, força interior. Bom, para resumir tudo, tanto faz PNL, metafísica, tudo aquilo que te impressiona, você tem que inverter essa impressão. Se você teve uma impressão negativa, você tem que reverter essa impressão negativa. Senão você vai ficar sofrendo os efeitos dessa impressão. Eu peguei uma determinada pessoa que sofreu um assalto. Pegou depressão, não conseguia mais dirigir. Então, o que seriam as âncoras, vai? As âncoras são os gatilhos mentais. Uma âncora visual foi o farol vermelho. Ela parou no farol vermelho. Então, o que acontece? Veio o cara, deu uma coronhada nessa mulher. Auditivo, chamou de vagabunda com outros nomes mais fortes. E visual, a cor vermelha, a cara daquela pessoa e o som, o grito e os palavrões. Então vai ter palavras, ou toda vez que parava no farol, dava aquela angústia nela, ela não conseguia mais dirigir. E aí eu fiz um trabalho de submodalidade, um trabalho de cura rápida de fobia, mais outras técnicas como squash visual. E não me lembro ao certo o que foi feito, eu só sei que eu fiz ela lembrar do momento em que ela participou de um
ela participou de um concurso da Sheila para substituir na música do Tchan. Ela era linda, bonita, dançarina. E aí, quando ela lembrou, já mudou a fisiologia dela, o lado neurológico, a coisa inconsciente dela. E ela conseguiu depois voltar a trabalhar e não ter mais aquele efeito e voltou a dirigir. Então, essa é a técnica que se usa em PNL, Programação Neurolinguística. Mas eu reparei também que alguma parte da PNL poderia chamar transferência, quando aprendi no trainer, para oratória, para aplicar PNL, para lidar com um público difícil, para fazer pessoas perder o medo, tanto de dirigir quanto de... Teve um que com medo de dirigir, eu fiz ele lembrar, modelar tudo que sobre bicicleta. Ele já tinha feito curso até no lugar especializado de pessoas que orientam. Mas ele pegou, eu mapeando e fazendo ele lembrar de dirigir, de andar de bicicleta, ele voltou a dirigir o carro. Mas o irmão tinha morrido no acidente e ele do lado. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo e vai fazendo. E são coisas que eu lembrei. Olha o que eu tenho em casa. Eu vou utilizar. Só que agora eu tenho ferramentas a mais. Porque a coisa foi avançando para o pensamento sistêmico. E aí eu tenho coisas paralelas a isso, que eu fui pegando, né? E tendo prática. E já consegui fazer até com, viu? Consegui fazer até com Zoom. Com uma pessoa, Maravilha, no caso, uma pessoa que sofreu, não precisava nem ter falado, era uma mulher que sofreu abuso sexual. Mas ao invés de eu tocar nela, ela cruzava as pernas toda vez que lembrava dessa situação. Mas quando ela lembrava de um momento que seria libertador para aquilo, com um recurso que libertaria aquilo, ela erguia os braços e entrelaçava os dedos. Então, para resumir, eu fiz um desencadeamento de âncora e fiz ela fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sem tocar nela. E deu resultado. E aí eu descobri uma forma de fazer isso online, que teve um caso que deu certo. Alguns podem falar que não dá, mas você vai percebendo a linguagem não verbal da pessoa. Você vai mexendo no inconsciente dela, ela vai tremendo aqui, vai mostrando um gesto ou outro. Eu fui criando uma acuidade sensorial. Eu acabei me tornando um CSI da leitura corporal. Que o CSI, eu acho legal, o CSI mostra posições perceptivas. Sabe o que é posições perceptivas? Por exemplo, no CSI ele faz assim, o criminoso, a vítima e o observador. Aí eu vejo o cara do CSI na série, ele pega até um estilingue e pega uma bolinha de chumbo como se fosse o projeto de uma bala. Ele dá estilingada no pilar do fórum, lá onde teve o tiro, e ele descobre onde a bala repicou. Por quê? Porque ele utilizou posições perceptivas. É fantástico essa ideia de posições perceptivas. Então são ferramentas que hoje, se eu ler a Bíblia, eu poderia narrar uma posição perceptiva, eu poderia narrar toda uma história com as ferramentas da PNL. Aí eu percebi que a linguagem hipnótica, por exemplo, que é contestado pelos metafísicos, só que na PNL, Jesus pregando em parábolas é uma linguagem hipnótica. Então é uma hipnose que eu falo no sentido positivo, bom. Aí eu falei, bom, só muda a linguagem, tem coisas boas que dá para aproveitar da PNL. E aí eu percebi, porque quando você faz uma parábola, paralelo, parábolas, histórias do reino dos céus, né, que vem do céu, desce e volta, vem na terra e volta para o céu. Então, agora está sendo uma época que eu estou refletindo, estudando muito, pesquisando bastante, reciclando bastante sobre toda essa teoria, e eu tive prática na luta, cara. Na luta. Eu tive prática. Eu já segui, eu peguei um determinado professor meu, que era uma estatura mais baixa, e eu fiquei em 2 rounds só chutando a linha de cintura dele. E chutava forte. E aí falei, no 3º round eu vou tentar aguentar isso. E tava apanhando. No 3º round eu dei 4 chutes, eu acertei uns 4 chutes de cheio na cabeça, porque é como se ficasse um condicionamento que o golpe só ia na cintura. Aí no final ele me deu uma surra maior ainda, falou, cara, eu preciso ensinar tudo que você sabe, tudo que eu sei, você é um cara muito bom, não sei o quê, mas só que o que eu fiz? Eu fui tentando programar nele uma estratégia como se eu só fizesse aquilo. Então eu tive experimento que eu nunca falei para aluno, não faço nada, porque senão eu ia fazer os caras ficar... Tinha uns molecão aí que queria sair arrebentando os outros, não pode.
Tem que ter uma disciplina. Então, a PNL, inclusive esses dias eu publiquei uma coisa na PNL, porque no marketing multinível, eles falam uma coisa certa. Sucesso ama velocidade. O Boeing, ele tem que pegar toda a força na turbina e subir. Só que na arte marcial, a lentidão é o sucesso. E se o cara não praticar lentamente e ele pôr velocidade, o que ele tem como velocidade é briga de rua. Ele dá soco para trás para socar. Ele leva o cotovelo para trás para socar. Eu vejo no Instagram um monte de lutador de Muay Thai, lutador de kickbox, dando soco para trás para socar os outros, dando umas gingadas idiota, que eu falo, puxa, eu queria ser tão novo, eu queria dar um couro nessa molecada idiota aí. Ou falar, cara, para no espelho aí, treina 3 meses com lentidão. E é tudo gente que se pegasse para lutar, o nariz já quebrava. Por quê? Porque não tem, o queixo não está baixo, está acostumado a erguer o queixo, está acostumado a balançar os cotovelos na costela. Cara, eu aprendi um boxe, cara, que eu colava o cotovelo na costela, eu só girava, eu ia até onde ia o cotovelo e jogava o corpo. Ao fazer isso aqui, eu já estava esquivando. Por que está inteiro aqui, ó? E por lembrar de Santos, São Vicente, que eu pegasse um primo meu. Eu tinha um primo meu que é bailarino, tá na Alemanha. A mãe dele, minha tia Maura, tá aí em Santos. Eu aprendi com ele. Ele erguia a perna dele no peito. Esticava a perna reta. Falei, como é que você consegue essa abertura zero, esse chute? Ele falou assim, é simples. Meu dia a dia é um exercício. Eu vou amarrar um sapato e eu não dobro o joelho, eu alongo. Aí eu falei, caramba, sabe o que eu fiz dia a dia? Esquiva. Eu ia correr, eu corria por baixo das árvores, esquivando. Eu ia andar de bicicleta, eu passava perto de árvores baixas, esquivando. Eu ia tomar banho, eu ficava desviando da água caindo na minha... Eu queria um sistema de esquiva dia e noite. Aí o cara ia me socar, não me achava. Aí o nariz hoje, graças a Deus, está inteiro até hoje. E também a escolinha de ficar com o queixo baixo, fazendo movimento lento. Depois você põe velocidade. Então, a PNL faz você entender que velocidade, tanto rápida quanto lenta, faz lembrar que todo comportamento é útil em algum contexto. Ele é útil lentamente para reprogramar uma atividade, um exercício novo, para que a pessoa tire os vícios. E a velocidade ajuda no ringue, que você não pode pensar no ringue. Se você parar para pensar, você parou para morrer, para apanhar. Então você tem que estar tudo aqui já, como eles chamam hoje, memória muscular, neurociência. Tem um monte de coisa que eu fiz aí, cara, que eu preciso estudar agora para poder entender toda essa teoria. Mas é muito interessante que a maioria dessas teorias é de quem está de fora. Porque quem está dentro, ele tem outra coisa. Por exemplo, a palavra rico. Eu acho a palavra, é uma palavra que quem é rico mesmo, ele nem liga para isso. Eu acho que quem mais fala a palavra rico é pobre, não é o rico. Porque o rico está em outra, o tal rico. Sabe? A mentalidade de próspero ainda é também para aquele que quer ter a prosperidade, mas quem já é próspero, já é rico, são palavras, como é que eu poderia dizer? É igual o cachorro. Você chama o cachorro, mas ele não sabe que ele se chama cachorro. Eu dei nome para o cachorro. Quem está em Bali é um artista de Bali. E em Bali ninguém sabe o que é a palavra arte. E eles são super artistas. Não sei se você sabe disso. Então aquele que está dentro, as pessoas dão nome para ele, é igual o sucesso, só riqueza. Não. Eu acho legal quando o Dr. Laí Ribeiro ensinava a PNL, ele falava, sucesso é conseguir o que você quer. E felicidade é querer o que você conseguiu. Então, sucesso, eu ganhei um campeonato, tive sucesso. Eu tive minha faixa preta, eu tive sucesso. Então, o sucesso, ele é relativo. A PNL faz você perceber que não tem uma fórmula para todo mundo. E nem todo mundo como é que eu poderia dizer, essa história de rico? O rico ainda é uma palavra que, se você vê no dicionário, não se encaixa muito. Eu acho que a pessoa que é rica mesmo, ela vai se sentir ofendida com essa palavra. Ela está além daquilo. Como que eu poderia dizer, né? Então, na arte marcial, eu poderia dizer assim, alguém de fora chegar e falar alguma coisa, é uma coisa, mas conseguir dominar e fazer detalhes ali, já é outra coisa, né? Então, na PNL, eu poderia ser um mentor, trabalhar na parte de mentoria, de lutas de contato, lidar com aqueles medos.
Eu ajudei muita gente a falar em público, que já tinha feito oratória, mas eu não podia revelar na internet, que senão eu estaria entregando a pessoa. Então fiz muito trabalho nos bastidores, sem ninguém ficar sabendo, né? Mas agora eu decidi me levantar. Está na hora de levantar e mostrar um pouco do que sei, sabe? Com certeza. De mostrar, de ir além, né? Quanto tempo nós temos aqui Já passamos? Falta 15 minutos. Falta 15 minutos? Nós começamos o quê? 3 e pouco? 3h30. Bom, já que hoje está na moda coach, eu falo que o coach é... Até falei já pro Robson, que até o cachorro tá latindo. Coach, 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 coach. Até cachorro tá falando coach, 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 coach. Então, é estabelecer metas, boa formulação de objetivos, vamos dizer assim. Eu acabei criando algumas perguntas para mim mesmo, sabe? Num próximo vídeo eu brinco, e já que o impacto faz a pessoa memorizar, diariamente eu conto minhas 10 graças. Não pense em desgraça e ressignifique as 10 graças. Conte suas bênçãos. Agradeça todo dia. Porque só de imaginar se demorar 2 anos e tudo não ser assim normal, se melhorar daqui a 6 meses eu vou ficar muito grato. Se melhorar daqui a 1 ano eu vou ficar muito grato. Mas já que recursos são lembranças de qualidades boas que nós temos, de momento de alegria, felicidade. Eu gosto da Bíblia King James, que fala que a fé é a substância daquilo que você vê na evidência que você não vê. A substância é a qualidade daquilo que você espera naquilo que você não vê. Então, alegria é uma substância, ou um recurso, ou uma qualidade, bem-estar, conforto, etc. Então, se você desde já pode ter o recurso daquilo que você espera, agora eu vou mudar para metafísica, já que eu falei PNL, vamos falar em metafísica, que eu acho interessante o seguinte: se você sonha em ter um carro, agora vou destrinchar o que é a metafísica. O carro, ele expressa a ordem. Se faltar uma peça no carro, ele não anda. Então, ele tem uma qualidade de Deus como princípio. Então, o metafísico, ele não vê que quem inventou o carro foi o homem. Foi Deus que deu, em princípio, deu ordem para expressar todas aquelas peças. E aí eu quero ter a qualidade do carro, eu quero ter o carro, eu tenho que expressar ordem, eu tenho que ser pontual no meu trabalho. Se eu for pontual no meu trabalho, eu estou tendo ordem. Se eu for organizado como um carro, eu estou tendo ordem. E se eu diariamente pensar no resultado e trabalhar esses recursos, se eu tiver um carro, eu vou ter conforto, alegria, bem-estar. Opa, que momento da tua vida você teve alegria, bem-estar e conforto? É o mesmo que contar tuas bênçãos. Você vai reviver aquilo, e depois você vai se projetar e entrar dentro desse seu eu, pela PNL, uma ponte ao futuro, de que você já tem o carro. O que mais de recurso faltou para você ter o carro? Aí eu percebi que qualidade de recurso, ou substância, só muda os nomes, mas o método é o mesmo. Não se impressionar por aquilo que é negativo, para poder também aquilo não te paralisar igual uma rã com uma luz no meio da cara, né? E mudar a impressão. Que eu percebi que todos os meios você tem que tirar aquela impressão negativa, você tem que estabelecer o que você quer. Ninguém vai no supermercado fazer uma lista do que ele não quer. Vou fazer uma lista do que eu não quero. Ele vai comprar carne de boi, ele vai fazer uma lista de todas as partes da carne do porco, vai fazer todas as partes do frango, para depois pegar a carne do boi. Então, desse modo, é o ser humano que fica pensando no que ele não quer, no que ele não tem, porque não conseguir realizar, faz uma lista no pensamento e nas emoções, nas sensações do que ele não quer, para depois pensar no que quer. Aí ele não vai conseguir ver. Então, eu recomendo assim, faça uma lista do que você deseja e esquece todos os impedimentos. Usa o como ser, ou e se eu não tivesse isso me impedindo, como seria? E vai no resultado final. Fé vem de fides, fidelidade. Tenha fidelidade sempre naquilo que você vai fazer e você vai alcançar.
Agora, lembrando de ganho secundário, enquanto a gente aí que vai estar esperando que o vírus continue para poder ter ajuda do governo, que não é uma grande ajuda, é abaixo do salário mínimo. Nosso país ainda, eu penso que tem muita coisa que precisa mudar. Eu gosto muito de ler. Eu penso que o criador da República era um filósofo. E ele sabia que democracia funcionaria se todos fossem filósofos e pensadores. E ele sabia que uma vez que tem uns astutos e o povo não pensa, é muito fácil de enganar e dominar todo mundo. Então eu penso assim, na época filósofos eram os pensadores. A gente pode formar mais pensadores no dia de hoje, mas pessoas mais politizadas. Em vez de ficar brigando um com o outro na internet, vai na Câmara lá, vai no Senado, vai lá, grita aos berros lá, e vai cobrar desses políticos. Manda carta para eles, faz igual o norte-americano faz, ele acompanha. Para acabar tudo isso daqui, eu já vou começar a fazer isso na minha cidade. Eu vou canalizar lá, todo comportamento é útil em algum contexto. Lá sim eu quero berrar, fazer alguma coisa, se for preciso. E fiscalizar, tem prestação de contas, tem reunião para tudo na parte da política. Ah, eu não gosto de política. Você usa um RG? Sabia que o RG é político? É público, tudo que é público. Eu achei interessante. O prefeito da minha cidade dando exemplo disso. Como é que você não quer saber de política e você tem um RG? Registro geral, e é um registro público. Então, tudo quanto é registro público que você tem é político. Então, começa a saber o que você tem na mão e começa a participar mais. É necessário isso também. Mas usa naquele contexto. Não adianta nós ficarmos brigando um com o outro e não resolver lá aonde tem que ser resolvido, né? Bom, de uma forma ou de outra, eu só sei de uma coisa. O mercado digital está expandindo, eu já estou fazendo parte, estou estudando inglês 200 horas. Eu achei interessante que na primeira escola de inglês que fala assim, se você não aprender em 200 horas, nós te devolvemos o dinheiro. Então, eu vi muita gente fazendo, eu tinha feito já vários cursos, já fiquei para fora do país, e acabei adquirindo uma plataforma, estou aprendendo a lidar com isso, não sei lidar, mas lá tem especialista, tem mentoria compartilhada, tem treinamento também gratuito. Você aprende a falar o inglês, você aprende a destravar se você estiver travado, e você ainda aprende tudo de recursos humanos, porque você tem treinamentos. E a gente dá treinamento, e eu já tenho um projeto para colocar lá também. Então, ocupe a sua vida, eu chamo de presente precioso. Já está acabando o tempo? Aproveite meia hora por dia, 1 hora por dia, como o seu presente precioso, que é o momento presente. Eu vivia estudando já 20 anos o inglês por conta, não deu certo. Pois com uma semana eu já estou conseguindo falar com os membros da igreja que eu gosto de fazer parte, africanos, e digitando sem usar o Google Tradutor. Potencializou tudo que eu aprendi antes. Então, já vi resultado. Uma semana, imagine com 200 horas, uma semana com 4 horas só de inglês. Já aprendi os 3 tempos numa frase, eu comecei a formular frases, já me deparei com americanas nos anos 2017, 2016, dava o que fazer para criar uma frase, com tudo eu ter feito já 2 semestres de uma escola de inglês, não vou ficar falando nome para não falar mal. Mas o problema é que a literatura deles é para o nativo, para quem já sabe ouvir e falar inglês. É 1.500 horas para aprender desse jeito. Nós estamos num país que mais tem escola de inglês no mundo e só 3% sabe falar. A China já tem 35% da população falando inglês. E os africanos falam inglês e mais 2 idiomas no mínimo. Ou se não falam inglês, falam francês mais 2 idiomas. Falei, caramba, é um país extremamente pobre. E o Brasil está sendo alvo de muita gente aqui nessa instabilidade. Muita gente ainda vai investir aqui. E está na hora da gente aprender